tarde, sexto ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática, onde hoje nós iremos rever o conteúdo de quadriláteros que foi visto lá na semana passada, tá certo? Esse conteúdo ele se encontra no livro de vocês, volume 3, entre as páginas 24 e 31, tá bom? Então vamos lá, meus amores, dar início à nossa aula de hoje. Então, vejam só, como foi visto lá na semana passada, quadriláteros são polígonos constituídos por 4 lados, 4 vértices, tá certo? E 4 ângulos, tá bom? Então, aqui, na definição, nós temos, sejam A, B, C e D, 4 pontos coplanares, tá certo? Porque pertencem ao mesmo plano. Então, nós temos que A, B, C e D, eles são o quê? Os vértices, tá certo? Que irá constituir esse quadrilátero, tá certo? Todos distintos, ou seja, todos são diferentes, sem que existam 3 pontos colineares, ou seja, não vai existir 3 pontos pertencentes a uma mesma reta. Então, se os segmentos AB, BC, CD e DA interceptam-se apenas nas extremidades, então a união desses 4 segmentos, ele é um quadrilátero. Nós temos aqui, tá certo, uma figura constituída por 4 lados, logo teremos um quadrilátero, tá bom? Então, aqui eu coloquei os seus elementos, que são quem? Os vértices, os lados, os ângulos internos e os ângulos externos, tá bom? Então, quem são os vértices? Os vértices são os pontos que compõem, tá certo, esse quadrilátero. Então, são quem? A, B, C e D. Vejam que eles estão escritos com letras maiúsculas, tá certo? Porque são pontos. Quem são os lados? Os lados que são os segmentos, tá certo? AB, BC, CD, tá certo? E DA. Também estão com letras maiúsculas e tem essa barrinha em cima porque trata-se de segmentos, ok? Quem são os ângulos internos? Os ângulos internos, tá certo? Quando eu tenho a união aqui de 2 segmentos, tá certo? De mesma origem, então aqui eu vou ter os ângulos. Então, os ângulos são quem? A, B, C e D, também com letras maiúsculas e o circunflexo aqui, ó, para identificar que são ângulos, tá bom? E aqui os ângulos externos, então, são os ângulos adjacentes suplementares aos ângulos internos, tá certo? O que seriam esses ângulos suplementares? É quando a soma de 2 ângulos é igual a 180 graus, tá certo? Então, os ângulos externos, eles vão estar na região externa, tá certo? Então, juntando um ângulo interno com o seu ângulo externo, tá certo? Então, a soma deles será igual a 180 graus. Por isso que nós dizemos que a soma de um ângulo interno com o seu ângulo externo são ângulos suplementares, porque a soma deles será igual a 180 graus, certo? Temos aqui a classificação também que foi vista lá na semana passada, é que os quadriláteros eles são classificados quanto ao paralelismo, certo? Então, eles podem ser classificados em paralelogramos ou trapézios. Se eles forem classificados como paralelogramos, é quando eu tenho 2 pares de lados opostos paralelos, tá certo? Então, aqui eu coloquei que paralelogramos são quadriláteros que possuem 2 pares de lados paralelos. Então, nós temos aqui que os lados AB, quem é o lado oposto a AB? É o lado CD. E eles são lados, tá certo? Opostos e são paralelos, tá certo? Lembrando que lados paralelos são aqueles lados que não se cruzam, não tem ponto em comum, tá bom? Assim como os lados AD, tá certo? Que é o oposto a ABC, também são lados opostos paralelos. Logo, eu tenho aqui, ó, tá certo? 2 pares de lados opostos paralelos. Logo, eu vou ter um paralelogramo, tá certo? Então, aqui, propriedades dos paralelogramos, nós temos que todo paralelogramo, ele possui os ângulos opostos congruentes, ou seja, os ângulos opostos, eles possuem a mesma medida. Logo, se eu disser, por exemplo, que o ângulo A é igual a 120 graus, o ângulo C, que é oposto a ele, também será igual a 120 graus, tá certo? Então, essa é uma das propriedades, tá certo, do paralelogramo, é que os ângulos opostos, eles são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Todo
paralelogramo possui os lados opostos congruentes, ou seja, os lados opostos, se eu digo, por exemplo, que o lado AB é igual a 4 centímetros, o lado oposto a ele, que é o lado CD, também será igual a 4 centímetros, tá certo? Então, essa daí também é uma das propriedades, tá certo, do paralelogramo, é que os lados opostos, eles são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Em todo paralelogramo, as diagonais se interceptam nos seus respectivos pontos médios. Então, nós sabemos que qualquer que seja o quadrilátero, ele possui duas diagonais. Diagonais que é, no caso, o segmento, tá certo? Que vai de um vértice ao outro do lado oposto. Então, aqui, todo quadrilátero possui duas diagonais. Então, quando essas diagonais elas se cruzam, tá certo? Em um paralelogramo, irá se cruzar no ponto médio. Nós vimos que o ponto médio é o ponto que divide o segmento em duas partes congruentes, em duas partes iguais. Então, quando essas diagonais elas se cruzam, tá certo? As duas diagonais de um paralelogramo se cruzam. Então, nesse caso, elas irão se cruzar no ponto médio, tá certo? Dividindo aí cada uma das suas diagonais em duas partes congruentes, ou seja, em duas partes iguais, tá certo? Então, nós vimos também os tipos de paralelogramos, tá certo? Nós chamamos de paralelogramos notáveis. Nós vimos que os paralelogramos, eles podem ser retângulo, losango e quadrado, tá certo? Então, quando é que nós temos um retângulo? Então, o retângulo, ele é um paralelogramo que possui os 4 ângulos internos congruentes, tá certo? Nós temos aqui o retângulo ABCD. Percebam que os 4 ângulos internos, eles são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida, tá certo? Cada um desses ângulos aqui são ângulos retos, cada um deles mede 90 graus, tá certo? Então, o retângulo é um paralelogramo equiângulo, tá certo? Porque cada um dos seus ângulos, tá certo? Irá medir 90 graus, ou seja, todos os ângulos, tá certo? Eles serão congruentes, eles terão a mesma medida. Então, aqui nós temos uma das propriedades do retângulo, é que todo retângulo tem diagonais congruentes, ou seja, a medida da diagonal AC será igual à medida da diagonal BD, tá certo? Então, essa é uma das propriedades do retângulo, ok? Nós temos o losango, também como eu havia falado para vocês. Então, o que são losangos? São paralelogramos que possuem, tá certo, os 4 lados congruentes. Então, para ser um losango, é necessário que os 4 lados sejam congruentes, ou seja, tenham a mesma medida, tá certo? Então, losango é um paralelogramo equilátero, porque terá os 4 lados com a mesma medida, certo? Então, nós temos aqui duas propriedades com relação ao losango. A primeira propriedade diz o seguinte: todo losango tem as diagonais perpendiculares entre si. Então, o losango, tá certo? Vocês sabem que é um quadrilátero, logo eu terei aí duas diagonais. Então, quando as diagonais elas se cruzam, tá certo? Elas irão se cruzar formando 4 ângulos retos, ou seja, essas diagonais serão perpendiculares. E o que são segmentos perpendiculares? São segmentos que se cruzam formando 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus, tá certo? A propriedade B diz que todo losango tem as diagonais nas bissetrizes dos ângulos internos. Então, aqui nós temos os ângulos, tá certo, desse losango. Então, quando eu traço as diagonais, eu irei estar dividindo cada um desses ângulos em duas partes congruentes, tá certo? Então, o que seria bissetriz? Bissetriz é o segmento que divide o ângulo em duas partes congruentes. Então, na medida em que eu traço aqui as diagonais de um losango, tá certo? Eu estou dividindo o ângulo em duas partes congruentes. Então, essas diagonais, elas serão o quê? Bissetrizes, tá certo? Dos ângulos internos. E lembrando que as diagonais, como eu falei anteriormente, elas são perpendiculares entre si. Irão formar 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus, tá certo? E aqui nós temos agora o quadrado. Então, o que seria o quadrado? O quadrado ele é um paralelogramo que possui os 4 ângulos internos congruentes e os 4 lados congruentes. Então, para ser um quadrado, é necessário que tenha 4 ângulos congruentes, ou seja, 4 ângulos de 90 graus, tá certo? E 4 lados, tá certo? Congruentes, ou seja, os 4 lados terão a mesma medida, tá certo? Então, o quadrado é
equiângulo e equilátero, tá certo? Vocês viram que o retângulo, ele é equiângulo. Vocês viram que o losango, ele é equilátero. O quadrado é os dois, é equiângulo e é equilátero, tá certo? Logo, é um paralelogramo regular. Então, o que seria o paralelogramo regular? É quando tem lados e ângulos congruentes, tá certo? Lembrando para vocês, tá certo? Como eu coloquei aqui na observação, o quadrado, ele é um retângulo e um losango simultaneamente. Então, nesse caso aqui, nós podemos chegar à conclusão que todo quadrado, ele é um retângulo. Porque para ser um retângulo, precisa ter o quê? 4 ângulos internos congruentes. E o quadrado, ele tem. Todo quadrado também é um losango, porque para ser um losango precisa ter 4 lados congruentes e o quadrado ele tem, tá certo? Agora, não podemos afirmar que todo retângulo ou todo losango venha a ser um quadrado, tá certo? Então, aqui, ó, logo suas diagonais possuem todas as propriedades dos outros paralelogramos. Então, aqui, as propriedades que foram observadas no retângulo e no losango também são válidas para o quadrado, tá certo? Então, nós vamos ver que as diagonais de um quadrado, elas irão se cruzar, tá certo? No ponto médio, ou seja, cada uma dessas diagonais será dividido em 2 partes congruentes. Essas diagonais, elas serão perpendiculares entre si, irão formar aqui 4 ângulos retos, tá certo? E essas diagonais, elas terão a mesma medida, ou seja, a diagonal AC terá a mesma medida da diagonal BD, certo? E com relação aos trapézios, eu falei para vocês que os quadriláteros, eles são classificados quanto ao seu paralelismo. Ele pode ser paralelogramo ou ele pode ser trapézio. Nós vimos que os paralelogramos, eles são classificados como paralelogramos quando eles possuem 2 pares de lados opostos paralelos, tá certo? E com relação aos trapézios, eles serão classificados como trapézios, tá certo? Quando eles possuírem apenas um par de lados opostos paralelos, tá certo? Então, aqui, ó, trapézios são quadriláteros que possuem um par de lados paralelos. Esses lados que serão paralelos, nós chamamos de base, tá certo? Então, vejam aqui que o lado AB, que é um lado oposto a B, é o lado CD. Esses 2 lados, eles são opostos e eles são paralelos, tá certo? Porque eles estão na mesma posição. Então, aqui esse símbolo é para representar que esses 2 lados, esses 2 segmentos, eles serão paralelos. Já com relação aos lados AD e BC, tá certo? Vejam que eles estão assim. Nós não podemos classificá-los como lados paralelos. São lados opostos? São, mas não são paralelos. Então, em um trapézio, eu teria apenas um par de lados opostos paralelos. E esses lados opostos paralelos, nós chamamos de bases, tá certo? Nós temos aqui a base AB, que é a base menor, e nós temos aqui a base CD, que é a base maior, tá certo? E esses lados aqui, AD, tá certo? E BC, eles são chamados de lados não paralelos, tá certo? Lembrando que para os lados serem paralelos, não importa o tamanho, tá certo? Então, vejam que o lado AB, ele é menor do que o lado CD, mas eles serão lados paralelos, tá certo? Então, aqui, como eu já havia falado para vocês, o lado AB é a base menor, nós podemos chamar isso aqui de lado B, tá certo? B minúsculo. E o lado CD, tá certo? É a base maior, nós podemos chamar de B maiúsculo. Nós normalmente dizemos que é Bzão e Bzinho, tá certo? Bzão é a base maior, Bzinho é a base menor, tá certo? E nós temos aqui AD e BC, que são os lados não paralelos, certo? Então, os trapézios também serão classificados em 3 tipos. Nós temos aí o primeiro, que é o trapézio isósceles. Então, quando é que nós temos um trapézio isósceles? Um trapézio ele é classificado como isósceles quando os lados não paralelos, eles possuírem a mesma medida, ou seja, eles forem congruentes, tá certo? Nós temos aqui esse trapézio, vejam que o lado AB, que é oposto ao lado CD, tá certo? Eles são lados paralelos. Já os lados AD e BC são lados não paralelos. Então, quando esses lados não paralelos, eles possuírem a mesma medida, nós dizemos que esse trapézio é um trapézio isósceles. Então, eu coloquei aqui que o lado AD, tá certo?
é igual ao lado BC. Quando eu coloco 2 tracinhos aqui de um lado e 2 tracinhos do outro, eu estou identificando que esses dois lados, eles possuem a mesma medida, tá certo? Então, as diagonais do trapézio isósceles são congruentes. Lembrando que o trapézio é um quadrilátero, logo, ele terá também 2 diagonais, tá certo? Então, as diagonais de um trapézio isósceles serão congruentes, tá certo? Ou seja, eu tenho aqui as diagonais AC e BD. Elas terão a mesma medida, tá certo? Os ângulos internos de mesma base são congruentes, ou seja, o ângulo A será igual ao ângulo B, o ângulo D será igual ao ângulo C, tá certo? Então, quando eu tenho um trapézio isósceles, as diagonais terão a mesma medida e os ângulos da mesma base também terão a mesma medida. Então, aqui, os ângulos A e B terão a mesma medida, assim como os ângulos D e C também terão a mesma medida, certo? Temos agora o trapézio escaleno. Vejam só, falei para vocês que os trapézios, eles são divididos em 3 tipos. Nós temos o primeiro que acabamos de ver, que é o trapézio isósceles, é quando os lados não paralelos, eles têm a mesma medida, tá certo? São congruentes. Nós vamos ver agora o trapézio escaleno e o trapézio retângulo. Então, quando é que nós temos um trapézio escaleno? Um trapézio ele é classificado como escaleno, tá certo? Quando ele possui os lados não paralelos, não congruentes. Então, vejam, enquanto os trapézios isósceles, os lados não paralelos são congruentes, os trapézios escaleno, os lados não paralelos, eles não serão congruentes. Ou seja, os lados não paralelos terão medidas diferentes. Vejam que aqui, ó, quem são os lados não paralelos? São os lados AD e BC. Então, esses dois lados, tá certo? Que são classificados como lados não paralelos, eles não possuem a mesma medida. Então, esse trapézio, ele é classificado como escaleno, tá certo? Então, veja que eu coloquei aqui o sinal de diferente. O lado AD é diferente do lado BC, ok? E quando é que nós temos um trapézio retângulo? Nós temos um trapézio retângulo quando ele possui 2 ângulos retos, 2 ângulos de 90 graus. Então, o trapézio que possui 2 ângulos internos retos, eles são classificados como trapézio retângulo, tá certo? Então, nós temos aqui que os ângulos A e D, eles medem 90 graus. Nós sabemos que quando o ângulo é igual a 90 graus, ele será um ângulo reto, tá certo? Então, lembre-se que os trapézios, eles possuem apenas um par de lados opostos paralelos, tá certo? Os trapézios, eles existem 3 tipos, que são os trapézios escaleno, o trapézio isósceles e o trapézio retângulo. O isósceles é quando os lados não paralelos, tá certo? Eles possuem a mesma medida. O trapézio escaleno é quando os lados não paralelos, eles não são congruentes, eles não possuem a mesma medida. E o trapézio retângulo é quando possui 2 ângulos retos, 2 ângulos de 90 graus, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me procurem lá no direct, que eu estarei tirando a dúvida de vocês, tá certo? O código de presença da nossa aula de hoje será trapézio escaleno, tá bom? Então, passem lá no meu direct, marquem a presença de vocês. Logo em seguida, vocês irão pegar o livro de vocês, volume 3, e irão realizar as atividades que se encontram entre as páginas 24 e 31, tá certo? Logo em seguida, vocês irão assistir ao vídeo de correção, verificarem lá o que vocês acertaram, tá bom? E no final, não esqueçam de tirarem fotos dessas atividades e mandarem lá no meu direct para que eu possa estar anotando também a participação de vocês, tá certo? Então, meus amores, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, tenham uma abençoada semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!